Eu tenho ouvido muito as pessoas falando sobre propósito de vida, sentido de vida, tudo isso em qualquer idade. Meu nome é Minor Ueda e no vídeo de hoje eu quero conversar com você que propósito não é luxo, ele é bússola, ele é um radar para o nosso dia a dia. E também observar cada vez mais a questão do propósito não é algo assim, uau, né? É tão longe. Não, o propósito está no nosso dia a dia. Isso eu aprendi com a filosofia do Ikigai. Sim, Ikigai. A palavra japonesa, uma filosofia japonesa, significa sentido da vida, razão de viver. O Ikigai, razão de viver. Eu gosto muito dessa frase genial do Kenmoji, autor do livro Ikigai, né? Que é baseado nos estudos das pessoas centenárias de Okinawa, o que faz você acordar todas as manhãs. Simples, né? O que faz você acordar todas as manhãs. O que faz você acordar todas as manhãs, o seu cotidiano. É uma bússola que você pode utilizar. O que faz você acordar toda manhã, quando você faz sua higiene pessoal, quando você toma café, quando você pega o ônibus, o metrô, o coletivo, o seu automóvel, quando você chega na escola, na faculdade, no trabalho, quando você está com os seus amigos, com as suas amigas, quando você está cuidando da sua casa. É isso. A sua bússola no seu dia a dia. E como isso ajuda a você viver e conviver com as pessoas. Eu sempre retrato isso, que quando eu escrevi o primeiro livro, que é Competência Emocional, Quanto Antes Melhor, que é esse livro aqui, quando chegou a capa com esse cérebro aqui, ó, com esse neurônios aqui, eu falei, uau, né? Então, e o título é O Quanto Antes Melhor para uma Sustentabilidade das Relações. Quando eu comecei a estudar e escrever esse livro, que cujo objetivo, né, foi logo depois que eu defendi a tese Competência Emocional Quanto Antes Melhor Impacto na Qualidade de Vida, o livro eu comecei a estudar cada vez mais a questão da empatia. A questão da empatia, o que faz com que eu me coloque no lugar da outra pessoa. E por falar nisso, se inscrevam no nosso canal, se coloque no meu lugar. Bom, voltando aqui. O quanto o Ikigai nos auxilia no nosso processo e o processo principalmente relacionados às competências emocionais, porque o grande resultado, o grande objetivo são os nossos relacionamentos. Nós vivemos nesse processo do relacionar no dia a dia. E às vezes eu esqueço, né, que as outras pessoas também têm suas necessidades. Eu esqueço que as outras pessoas são diferentes. Eu esqueço que as outras pessoas também têm necessidades, sentimentos e também comportamentos diferentes para suas tomadas de decisões. E por falar nisso, eu quero apresentar para você o Código da Produtividade, que é o e-book, onde eu faço o contato entre o DISC, o mapeamento comportamental, principalmente com os nossos talentos e pontos fortes, com as nossas metas e trazer a conexão com aquilo que dá resultado com qualidade. Produtividade com qualidade, produtividade com sentido, produtividade com flow. Sim, o flow, o fluir, o que gera alta performance, que é o equilíbrio entre as suas competências, né, e os seus desafios. Quer conhecer? O link está na descrição. Feito o jabá, vamos voltar aqui. A questão dos pontos fortes e talentos é muito relacionado à minha qualidade dos meus relacionamentos. Se eu não reconheço os meus talentos e os meus pontos fortes, dificilmente eu vou reconhecer os talentos e pontos fortes da outra pessoa. E dificilmente, então, eu vou trabalhar o meu radar empático, que gera uma qualidade nos meus relacionamentos, e quando eu não me relaciono bem, a minha qualidade de vida cai. E como que de repente eu vou poder entender a minha razão de viver, o meu jeito de viver, o meu propósito de vida, se eu não me relaciono bem com as pessoas que estão ao meu redor?
Então é uma lógica, né? Eu gosto muito de compartilhar, depois da palestra da semana passada que eu fiz em uma organização, onde uma das executivas falou assim, Ueda, o Ikigai gera um ciclo virtuoso com 5 passos do Ikigai, dos 5 pilares do Ikigai. Mas, Ueda, o que é esses 5 pilares do Ikigai? Porque é o seguinte, Ikigai, a razão de viver, certo? É o nosso propósito de vida, mas tem que começar pequeno. A gente tem que se libertar de muitas crenças e valores, ou libertar-se de muitas informações que estão vencidas. E eu tenho também que, a partir do momento que eu me liberto, começo pequeno, eu começo a entender as outras pessoas também. Então eu tenho uma harmonia. E quando eu começo a ter essa harmonia, eu começo a ter alegria nas pequenas coisas. E quando eu tenho alegria nas pequenas coisas, eu começo então a estar presente nos lugares. Eu começo a ter o processo que a gente fala da gratidão ao dia a dia. E gratidão na questão de sentir o que está bom naquele momento para diminuir as minhas reclamações. Eu sei. Você não reclama no seu dia a dia, mas talvez o seu vizinho, a sua vizinha, a pessoa que trabalha contigo, lá a pessoa lá na rua, alguém da sua família reclama e talvez esteja faltando Ikigai e propósito na vida. Porque o Ikigai e propósito da vida é no seu dia a dia. Né? Por isso que as pessoas e o retrato são as pessoas centenárias, a base dos estudos de Ikigai são as pessoas centenárias ou que estão chegando lá próximo, não é que de repente elas tomaram a fórmula milagrosa, né? Eu tenho observado, estudando muito as Zone Blues, né? Ou seja, as áreas azuis, as zonas azuis, né? Onde existem pessoas, regiões do mundo com maior índice de pessoas centenárias. Então, está lá no sul da Califórnia, na região da Costa Rica, na região do Mediterrâneo e na região de Okinawa, uma das que faz parte do arquipélago japonês. E é bacana porque os antropólogos, cientistas, né, que vão conversar com essas pessoas, não apenas em Okinawa, em outras regiões, eles querem descobrir as fórmulas milagrosas, né? E eu observo que as fórmulas milagrosas, a alimentação também, hábitos também, mas acima de tudo, a questão mental, a questão da qualidade do bem-estar, a qualidade relacional, como que as pessoas se relacionam. E aqui é importante a gente abordar a importância que tem quando no Ikigai, sabe a mandala do Ikigai, né? Já viram aí? Eu estou com um livro aqui, eu sempre comento, eu deixo os livros aqui também próximos, por conta também aqui que a gente vai fazendo as reflexões e porque tem uma oportunidade, principalmente nas mentorias, de a gente também ir compartilhando os livros aqui e já fazendo a conversa, porque eu chamo esses autores, essas autoras também para conversar com a gente aqui sobre o Ikigai. E nesse livro azul, nós temos o livro azul e o livro branco. O livro branco é do Keimoji e o livro azul é do Garcia e do Miralles, que eles compartilham aqui a mandala. E a gente também tem o livro Ikigai do Ueda, que a gente vai deixar também na descrição, que é o livro gratuito, que você pode baixar gratuitamente. O Ikigai é o livro que é o e-book do Ueda do Ikigai. Então a gente vai deixar na descrição também para você baixar gratuitamente. E aqui, nessa mandala aqui, são 4 áreas bacanas, que é assim, são 4 áreas que, quando elas estão equilibradas, então tem um encontro com o Ikigai. O que você faz bem feito, o que você ama, onde você é reconhecido ou remunerado e o que faz bem para a humanidade, o que faz bem para a sociedade. E quando eu inicio a reflexão no processo do que eu amo, às vezes as pessoas ficam bloqueadas. Eu lembro que em vários workshops, palestras que a gente realiza, o pessoal fala, vamos iniciar, né? Eu já sei, vou começar com o que eu amo. Eu sempre incentivo as pessoas a começarem o que você faz bem feito. E aí eu trago
a filosofia, né, a estratégia dos pontos fortes. Mas, Ueda, por que você não inicia no que eu amo? Porque às vezes a gente tem dificuldade de saber o que eu amo, né? Muitos jovens, ou até mesmo pessoas que... Pessoal, eu converso com as pessoas aqui, recentemente, quando eu falo recentemente, foi nesse final de semana, onde eu tive a oportunidade de fazer algumas palestras no voluntariado, e encontrei uma senhora e um senhor. Hoje eu não posso falar nem senhora, duas pessoas que falaram: Ueda, eu já passei já de uma certa idade e até agora eu não sei o que eu amo fazer. Aí eu sempre ouço, vou ouvindo, e eu falo: mas o que você faz? E eu fico observando muito não verbal. As pessoas falam: você é bruxo? Não, né? O não verbal diz muito, porque quando você fala de algo que você gosta, o brilho nos olhos, seu não verbal muda, começa a perceber. E aí os dois começaram a falar, no meio, né? Eles falaram, aí eu parava assim, ficava analisando, eles viram que meu não verbal tá, mas fala aí, Ueda. Falei: olha, você fala, mas essa parte aqui, essa área aqui, pelo que eu percebo, você tem flow. Ele fala: flow o quê? Falei: microflow. Vem cá, microflow. Pequenas ações, pequenos espaços, pequenas atividades que você faz, de tudo que você faz, onde você não sente o tempo passar, que você tem satisfação em fazer, você tem desejo de desenvolver cada vez mais, e você aprende rápido, ou você tem desejo de aprender mais coisas. E quando eu comento isso com as pessoas, e principalmente na mentoria, eu percebo que as pessoas até mudam assim a posição do corpo, falam: mas, Ueda, então isso significa isso? Porque às vezes eu fico muito preso no que eu amo, achando aquelas questões românticas e tudo isso, porque o nosso dia a dia é feito de desafios que às vezes eu tenho que me esforçar, às vezes eu tenho que praticar mais para conseguir aquele resultado. Então, por isso que, não sei se é de Einstein essa frase, né? Não fica olhando muito para a grama verde do vizinho, olha para dentro, olha para a sua bússola. Então a bússola, ela tem esses aspectos: o que eu amo fazer, quais são os meus pontos fortes, o que eu faço bem feito, onde eu sou reconhecido, onde eu sou remunerado. E nesse reconhecido, a gente tem trabalhado muito onde tem os seus feedbacks, sim, não apenas os feedbacks financeiros, mas os feedbacks de reconhecimento, ou até mesmo os feedbacks de correção, que quando você observa esse feedback de correção, você fala: peraí, aqui eu posso melhorar. Eu, por exemplo, os feedbacks foram muito importantes para a minha transição de carreira. Eu percebo e vejo muitos jovens de cerca de 30 anos, aí é uma idade que eu também fiz a minha primeira transição de carreira aí, por volta aí de 30 anos, onde eu deixei o mundo executivo para retornar para essa área de treinamento e desenvolvimento, palestras, mentoria, tudo isso. Então é nesses momentos que você vai observando e as pessoas vão dando feedback para vocês. Então eu, por exemplo, teve um diretor que era uma rede de franquias, né, que eu estava atuando como um dos executivos e que tinha uma outra organização também. Eu dedicava mais para essa organização que era de importação e tudo isso, mas também tinha a minha atuação no conjunto de franquias lá, de lojas que o pessoal tinha, e aí eu comecei a dedicar também a ministrar treinamentos. Eu falei: não, mas olha, precisa fazer. Eu faço, mas como? Não, lá no banco, eu atuei alguns anos, né, na área de treinamento e desenvolvimento, e fui abordando esses aspectos. E eu lembro até que o diretor, o CEO, né, da organização, falou assim: até que você leva jeito, né? E lá eu atuava como diretor de tudo, administrativo e financeiro, né? E através desses feedbacks que eu falei: opa, né? Não foi só esses, foram vários, né? Foi a questão também da questão orgânica, da questão fisiológica, por isso que a questão do BPSO, da professora Ana Cristina Limon de França, da Universidade de São Paulo,
de qualidade de vida, BPSO 96, que é a tese, né, da doutora, biológico, psicológico, social e organizacional, é importantíssimo. Mas o Edo, por que você fala? Porque afeta nossa questão biológica, afeta a nossa questão psicológica, nossa área psicológica, afeta sim a nossa questão social e também a nossos desafios ou nossas competências organizacionais. E foi nesse momento que eu fiz a transição para retornar para essa área de treinamento e desenvolvimento. Mas é transição, pessoal. Eu sempre falo na mentoria isso. Falo, olha, pessoal, é transição, não é pulo, não é salto, porque a gente quer fazer as mudanças rápidas, mas é necessário solidificar esse processo. Por isso que o Ikigai, quando você faz a transição e utilizando também várias ferramentas, tá, pessoal? Várias. A gente utiliza, por exemplo, algo que eu utilizo muito, e eu estava com o livro aqui, porque eu estou preparando uma palestra, está aqui numa cadeira, só que volto aí. Aqui, ó. Esse manual da investigação apreciativa. Esse livro é genial, é do copyright da Whitney e do Stravos. A investigação apreciativa é uma metodologia que a gente utiliza principalmente na mentoria e nos workshops de liderança positiva, que é você detectar todos os aspectos que são apreciativos, tudo que funciona. E a gente vai fazendo essa abordagem da investigação apreciativa. Para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui o que eu estava conversando até com um mentorado, foi nessa página aqui do Rosa aqui. Aqui, ó. Então, a gente trabalha, então, foco estratégico. Então, uma visão de um mundo melhor, um propósito poderoso e uma declaração de intenção e de estratégia positiva. Então, o Ikigai, não tem lá no Ikigai aquela área, o que faz bem para a humanidade? E isso dá uma congruência, principalmente, para os valores e crenças de cada um de nós. O Eda traduz isso. Eu já tive mentorados e mentoradas que estavam desalinhados os seus valores pessoais com os valores profissionais daquela organização. Sem julgamento de valores, porque eu também não vou falar que organização que era e nem qual era a área, mas não estava alinhado com os valores pessoais dessas pessoas. Então esse desalinhamento afeta sim a alta performance da pessoa. Por quê? Se a gente está falando que alta performance com qualidade é quando você tem flow, ou seja, quando tem um encontro, né, dos seus talentos e pontos fortes, das suas competências com os desafios, quando você tem o desalinhamento de valores, né, e principalmente quando esses valores impactam fortemente naquilo que você está fazendo, isso vai gerando, sim, consequências que a gente fala, e a professora Limonge falava muito, das questões invisíveis, que são os transtornos psicossomáticos. Então, por que o Ikigai, então, é uma bússola para o nosso dia a dia? Porque isso já nos dá a direção. Porque você vai trabalhar algo que você faz bem feito e vai alinhando através dos seus feedbacks e tudo isso, e vai gerando cada vez mais propósito naquilo, e vai, sim, tendo paixão no que você faz. E esse conjunto, você vai trazendo mais reconhecimento para você, e vai tendo, sim, um reconhecimento de remuneração. E um conjunto que possa fazer algo de bom para a sociedade. Por isso que eu defendo muito uma quinta área, que é a autotranscendência, baseados no estudo do professor Viktor Frankl, Dr. Viktor Frankl, que é um dos poucos, né, que passaram por vários campos de concentração na Segunda Guerra e sobreviveu e desenvolveu, já desenvolvia antes mesmo, a logoterapia, ou seja, o significado da vida, né? O estudo do significado, o estudo do sentido da vida, porque tem que ter uma autotranscendência.
E quando você tem essa autotranscendência, a sua bússola fica muito claro. E quando você acorda pela manhã, por isso que a pergunta genial do Kenmoji, o que faz você acordar todas as manhãs? Então você pode falar, opa, o que faz eu acordar? Ah, eu desenvolver meus pontos fortes, fazer algo de bom. Ou peraí, desenvolver cada vez minha paixão. Ou peraí, buscar, trabalhar com reconhecimento, né? Buscar a minha remuneração do dia a dia. Ou fazer algo de bom para as pessoas que estão convivendo comigo. Isso faz lembrar uma profissional da área da saúde que sempre falava assim, Ueda, eu trabalho na área da saúde desde... Eu queria... Olha que bacana, essa pessoa foi genial. A gente estava num workshop de liderança positiva e ela comentou isso, né? A gente falou, então, é um exercício, né? O que você, quando era criança, você gostava de fazer? Ah, qual é o contato? E ela falou assim, Ueda, eu desde pequena eu queria ser enfermeira. Eu pegava todas as bonecas, né? Até as minhas amigas, eu queria aplicar injeção nas pessoas e tudo isso. E cuidado, gente, olha que bonito, né? Esse propósito. Então ela falou, geralmente, quando tem esses desafios no hospital, eu acordo pela manhã, lógico, com os desafios, né? Sendo impactados, mas o meu propósito está muito forte lá, fazer o que eu faço bem feito, e isso vai gerar bem para a sociedade, e aí eu descobri o que eu amava, né? E eu sou remunerada, eu sou reconhecido. E você, como está a sua bússola, né? A sua bússola, então vamos lá, como que está a sua bússola para o processo aí? Você está mais no processo de começar pequeno, no processo dos 5 pilares, né? De você se libertar, ou você de repente está naquele processo de ter harmonia e sustentabilidade, o equilíbrio, ou você está no processo de você se alegrar nas pequenas coisas que você faz, ou de estar presente, atuando, atenção plena e agradecendo no dia a dia. Eu agradeço você por compartilhar aqui a sua atenção comigo. Até o próximo vídeo.